boa tarde, pessoal. Hoje eu trouxe aqui a palavrinha do Senhor para vocês, tá? Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? E o cavalo que representa esse período é o cavalo amarelo, tá, gente? É o último cavalo, tá? Da abertura do selo, tá? É o último cavalo representado, né? Que representa esse período, é o cavalo amarelo. Então, hoje vamos falar sobre Tiatira, né? Bom, vamos lá. Tiatira, né? Um período, né? A igreja que passou por um período de intolerância religiosa, tá? Tolerou Jezabel e também foi um período também de morte, fome e epidemias também, tá, gente? E esse período é representado, né, pelo cavalo amarelo, como eu acabei de falar, né? E na abertura do quarto selo, né, surge esse último cavalo, que é o cavalo amarelo. E a sua cor é pálida, né? Por quê? Porque a palavra grega aqui usada, né, é chloros, traduzida em outros lugares como verde, tá? Marcos 6:39, Apocalipse 8:7, 9 e 4. Essas passagens estou dando para que vocês possam ir lá e estudar sobre esse período da igreja. E quando uma planta, gente, está fora do alcance do sol, o que que acontece? Ela fica pálida, ela se torna pálida, né? Então, deste modo, a igreja cristã, tendo se afastado da fé apostólica, ela tornou-se praticamente, né, impossível os raios do sol da justiça, né? Cristo, no caso, Malaquias 4:2, penetrarem as trevas espirituais que a cobriram, né? O fato do cavaleiro se chamar morte é de que o inferno ou sepultura, né, o seguir, são símbolo da obra nefasta realizada contra os fiéis de Deus na Idade Média. E este período, gente, ele coincide com a igreja de Tiatira, quando o bispo de Roma, né, chega ao poder. A profecia apontava um domínio, né, o domínio do papado por 1260 anos. Daniel, né, no capítulo 7, 25, Apocalipse 12, 6, 14, 13 e 5, este período cumpre-se na história, né? Na história dos anos 538, quando é expulso de Roma a última tribo ariana, né, que foi o Ostrogodos, né? Os ostrogodos. Até 1798, ano da prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte, nesse 12 séculos, fiéis, filhos de Deus, que valdenses, os abilgenses, né, e os huguenotes e etc., foram mortos pela espada. Fome através de animais selvagens, milhares de inocentes seguidores de Cristo pagaram com a própria vida a sua fidelidade, a verdadeira fé, tá? Então esses povos foram mortos, né, pela Igreja Romana, perseguidos por causa da fé, da sua fé em Jesus Cristo, tá? Então, gente, Jesus ele fez menção a este período. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24:22. O arrefecimento das perseguições só ocorreu em virtude do grande movimento da Reforma Protestante, quando Martim Lutero fixou no dia 31 de outubro de 1517 as 95 teses contra a venda de indulgências. Ele estava dando início a uma ferrenha luta contra os poderes das trevas, que promoviam um retorno à Bíblia como a única autoridade de fé e prática para o cristão. Então, gente, a Bíblia é a única autoridade de fé prática para o cristão, não tem outra. Não tem outra fonte, tá? E outra coisa também que eu gostaria de falar aqui,
né? Não sei se vocês sabem o que são indulgências, né? Indulgências são assim, como a igreja romana fazia, né? Ela vendia indulgências, seria no caso, assim, por exemplo, ela vendia uma parte do céu, né? Ali as pessoas compravam achando que elas iriam para o céu e iria ter uma parte lá no céu. Isso é um tipo de indulgência, entendeu? Ou então se pagava um preço por alguma coisa para poder, não era gratuito, né? Então, isso são indulgências. Você paga por alguma coisa, né? E para poder obter salvação, obter um pedaço do céu. Então, você tem que pagar para ter. E não quando Jesus nos dá gratuitamente, através da sua graça, pela fé nós recebemos gratuitamente a salvação através do sacrifício de Cristo. Então, as indulgências são isso. Você pagava para ser salvo. Isso não existe, não existe esse tipo de salvação. Então, isso são indulgências, tá? Então, fica aí se eu pude ajudar de alguma forma, eu agradeço a Deus, tá? Podem contar comigo aqui. Estaremos lendo outros textos, né, outras histórias aqui sobre a palavra de Deus, né, para que vocês possam aprender, estar atentos aí o que vai acontecer também no futuro, tá bom, meus queridos? Um abraço, um beijão no coração. Fiquem com a presença do Senhor Jesus, tá? E até o próximo momento de espiritualidade. Tchau, gente.